Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Espero que sim, gente. Vamos então para mais uma sequência de aulas, lives bem interessantes que vão ajudar vocês demais a entender um pouquinho sobre a saúde emocional, sobre o que que a gente precisa desenvolver para ter uma gestão emocional legal, eficaz na nossa vida. Então, vamos lá. Essas aulas vão ficar disponíveis aqui no perfil e também lá no YouTube. Então, quem não conseguir participar agora, não tem problema nesse horário, vai ficar disponível aí para vocês acompanharem depois. Porque o tema é realmente importante, gente. O tema da nossa aula de hoje, eu vou chamar de aula porque são assuntos que são muito importantes, necessários na nossa vida, deveriam ser ensinados desde as bases, né, das escolas infantis. Bom, minha filha agora, ela já tem aula socioeducacional, então eu estou vendo que é uma realidade que já está chegando nas escolas, mas na minha época não tinha, aposto que na época da maioria das pessoas também não se falava muito da questão emocional, então ficou uma lacuna. Assim como não se fala também, né, sobre questões financeiras e temas extremamente necessários na nossa vida. Então, muitas vezes a gente aprende diversas coisas, mas não aprende o que realmente importa e a gente sente falta. Então, olha só, que importante a gente utilizar a ferramenta que é a internet, que chega a muitas pessoas para disseminar temas como o que eu trago aqui hoje, que é a resiliência. Sim, o tema da nossa live de hoje vai ser resiliência. E ela é só a primeira de uma sequência de 7 lives. Na próxima live, a gente vai falar sobre pai e mãe e sobre a visão sistêmica do pai e da mãe, como que é importante essa relação, principalmente, né, nos primeiros 7 anos de vida. Vou falar também sobre a visão psicológica, né, psiquiátrica da questão do relacionamento do pai e da mãe. Na terceira live, a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Na quarta live, sobre gestão emocional. Na quinta, sobre autocuidado, na sexta, sobre autoestima e na sétima, sobre amor próprio. Como é que vai ser essas lives, Ayla? Laisla? Tô com ela na cabeça, gente. Ela é minha filha. Na cabeça, no coração e tudo, né? Que a mãe sabe. Então, como é que vai funcionar? Vai ser durante todo esse mês, hoje é dia 15. Então, até o último dia do mês, eu vou entregar para vocês todo esse conteúdo, um conteúdo muito rico, muito profundo, para vocês irem adentrando, né, nesses temas que são os principais temas que eu abordo através do meu trabalho, através aqui da internet. E aí, não vai ser sequência. Olá, boa tarde, Coyote Filmes, bem-vindo, bem-vinda, não sei. Enfim, estamos falando um pouquinho aqui sobre resiliência. E aí vamos ter uma sequência de 7 lives que eu vou entregar até o final do mês. E eu vou avisar com um pouquinho de antecedência para vocês, porque não vai ser assim todas um dia após o outro, não. Ainda não tem um cronograma certinho de quando que vai ser, mas eu sei que vai acontecer, que já surgiu aqui, né? Essa sequência perfeita para que eu possa entregar para vocês esses temas, que é muito importante nesse momento, gente. A gente está passando aí por um momento de insegurança, de crises, de questões, né, bem complicadas, não só no Rio Grande do Sul, mas todo mundo do Brasil, de certa forma, está passando de alguma maneira por uma crise, por um processo delicado, enfim, tem pessoas que é mais graves, né, como lá no caso do Rio Grande do Sul, mas a depressão, ela assola milhões de brasileiros, e não só depressão, mas também questões de problemas nos relacionamentos. Boa tarde, Gel, bem-vinda. Estou falando hoje sobre resiliência. Não só depressão, como problemas de relacionamento, como ansiedade. E a gente faz o que, geralmente? Foge. A gente não olha para esses sentimentos. E quando a gente não consegue olhar para os sentimentos, não consegue sentir, processar e liberar, a gente só foge. A gente não adquire o que a gente veio para aprender, que é, no caso, a resiliência, ou ter uma autoestima melhor, ou desenvolver mais o amor próprio, ou desenvolver sua gestão emocional.
E por que que eu estou colocando todos esses temas aqui, gente? Por que que eles são importantes? Porque eles são a nossa verdadeira riqueza interior. E a gente vai adquirindo eles conforme a gente vai passando pelas experiências na vida. Só que se a gente foge de encarar essa experiência, esse fato, se a gente só foge quando vem um sentimento muito forte, daí a gente vai para o álcool, ou para o açúcar, ou para qualquer distração, um jogo, enfim, pode ter diversos tipos de fuga, né, de distração. O que que acontece? A gente não se torna aptas a desenvolver a nossa riqueza interior. Porque a riqueza interior ela tem que ser lapidada. E aí a gente lapida como? Olhando de frente para as questões que surgem na nossa vida. Todos os sintomas que surgem, sejam eles financeiros, problemas nos relacionamentos, problemas com a família, não fica em trabalho, enfim, qual que for o problema, ele é um sintoma de algo que você precisa olhar. Como assim algo que precisa olhar, Laisla? É um sintoma de que algo aconteceu na sua vida, você só varreu para debaixo do tapete, só fugiu e não teve a vontade ou o desejo de olhar. E aí, o que que acontece? A vida te convida a olhar através de um problema, através de um sintoma, de uma doença. Aquilo ali vem para te mostrar que você precisa trabalhar algo internamente. Todas as doenças, todos os problemas têm um fundo emocional, uma raiz emocional. E é para essa raiz emocional que a gente precisa olhar para resolver a questão. Então, a causa é emocional. Mas se a gente não olha, a gente não lapida esses talentos e dons, e aí a gente não cria a nossa riqueza interior. Porque é através dessa riqueza interior que a gente consegue enfrentar as adversidades com mais tranquilidade, com mais força. Eu mesma, né, sou um exemplo disso. Passei por diversas questões da minha vida, diversos traumas, diversos problemas, onde eu tive que desenvolver a resiliência. Se eu não desenvolvesse a resiliência, eu realmente surtaria. Então, hoje em dia, uma das questões que mais tem acontecido, por exemplo, o burnout, né? Que é esse estresse extremo que leva devido ao trabalho, que leva as pessoas a adoecer de fato. Então, se a gente não tem resiliência, que é um tipo de resistência, a gente não vai conseguir superar, voltar a trabalhar. Isso acontece com muitas pessoas, é muito comum hoje em dia. Aí perde a provisão da casa, da família, ou adoece e aí para por conta de uma doença que já é uma psicossomatização dessa questão do estresse. Então é assim, a gente tem que olhar, gente, para questões emocionais. E hoje em dia, quem tem uma palavra, né, que ajuda outras pessoas, tem que trazer, porque a Terra está pedindo isso, o planeta está pedindo isso, o Brasil está pedindo isso, né, gente? Tem muitas pessoas pedindo por ajuda. E eu fico imaginando assim, antigamente a gente tinha que viajar ou se deslocar, ir até um lugar, que no caso geralmente eram as academias, as escolas, ou quando tinha algum evento esporádico, que era muito difícil, para poder ouvir uma palavra relevante, para poder ouvir algo que fosse acrescentar na nossa vida. Hoje a gente tem na internet, de maneira gratuita. Então, olha só como que a internet é uma ferramenta maravilhosa para disseminar coisas boas. Claro que também dissemina algumas coisas não tão interessantes assim, mas daí vai da consciência e do momento também de cada pessoa, né? Então, vamos lá ao tema. Eu tô aqui hoje para falar, gente, um pouquinho sobre resiliência. Então, o que que é a resiliência? Resiliência é a capacidade de permanecer produtivo e positivo quando entramos em confronto com o estresse, a incerteza e a mudança. Está relacionado à personalidade, mas pode ser aprendido e aprimorado ao longo do tempo. Ou seja, também é um talento. E aí, agora a gente está exatamente nesse momento, um momento de incerteza, um momento de crise, ninguém sabe se o preço do arroz vai subir, se não vai subir,
Ninguém sabe quando que a água do Rio Grande do Sul vai baixar, ninguém sabe se vai chover mais, se vai acontecer em outros lugares ou não, o tanto de ajuda que a gente pode pedir, o tanto que a gente pode ajudar, enfim. Gente, essa questão de ajudar, muitas vezes, não perpassa só por doar dinheiro. Também pode ser através de uma oração, também pode ser através de uma mentalização. Você fazer uma mentalização positiva, uma imaginação positiva, vendo as coisas se acertando, se ajeitando. E você pode também ajudar acolhendo outras pessoas que estão precisando de ajuda com o seu servir, seja ele qual for, seja uma palavra, seja uma escuta ativa mesmo, ali com presença, seja com algo que você pode prestar algum serviço para alguém, enfim. O servir, ela é a palavra-chave, né, de como é que a gente pode ajudar. E quando a gente se abre para servir, sempre aparece alguém precisando daquilo que a gente tem para oferecer. E aí é assim que a gente pode também ajudar para além da questão financeira. Então, só não ajuda quem não quer, né, gente? Servir tá aí para todo mundo. Então, já que a gente está nesse momento de mudanças, já que a gente está nesse momento de crise, de incertezas, sem saber, né, para onde que a questão financeira vai, para onde que enfim, todas as questões vão, como que a gente vai fazer? A gente vai adquirir resiliência. E a resiliência, ela tem algumas características que precisam ser trabalhadas para a gente se tornar realmente resiliente. E uma coisa, gente, a resiliência, ela é trabalhada no momento de estresse mesmo. Então, a hora é agora. Não é quando tá tudo bem, não é quando tá tudo na certeza que a gente vai conseguir trabalhar resiliência. Não, é no meio do estresse, é no meio da incerteza que a gente vai adquirir essas características. Então, a hora para desenvolver elas é agora. Primeira característica, o otimismo. Eu sei que no momento meio, né, tanta incerteza, é difícil se manter otimista. Quando a gente enfrenta um problema muito complicado, é difícil se manter otimista. Mas esse é um dos aspectos de se tornar resiliente. Então, procure naquela questão quais os aspectos positivos que traz para você. Todo problema traz um ensinamento. Toda saúde, toda questão de saúde, todo sintoma, todo problema na nossa vida tem algo a nos ensinar. Como eu estava falando agora há pouco, né? Traz algo para que a gente olhe e resolva. Então, vem como um presente. E sempre, gente, vem o mais leve possível, porque Deus é misericordioso, Ele é maravilhoso, e Ele sempre tenta nos ensinar no amor. Então, se eu estou tendo um sintoma, e esse sintoma já é um pouco grave, ainda assim, é o mais leve para que eu consiga aprender o que que esse sintoma, o que que essa doença está me trazendo. Então, tem algo a ser olhado. Olhe com otimismo, para que você consiga entender o que que se aprende ali nessa situação. Essa semana eu estava numa reunião e aí eu encontrei uma pessoa que falou bem assim, deu um depoimento bem assim, eu era uma pessoa muito arrogante, muito difícil de lidar. E aí eu quebrei meu pé, fiquei 4 meses de cama, e nesse momento eu achava que eu não precisava de ninguém para nada, e nesse momento eu aprendi que eu precisava das pessoas, que sem pessoas eu não conseguia nem pegar um copo de água. Então, olha só, claro que quebrar o pé é horrível, é doloroso, ficar 4 meses na cama, só quem já passou sabe, eu já passei, eu sei, é terrível. Mas olha o aprendizado. Talvez não aprenderia se não fosse dessa forma. Então, todo sintoma ele vem trazendo um aprendizado. Ensinou essa pessoa que ela precisa de outras pessoas, que ela tem que valorizar as pessoas. Então, nesse momento de dor, de dificuldade, ela teve um pensamento de otimismo, ela foi resiliente. Ela pensou, não, algo tem a me trazer de positivo. Então, o que que eu posso aprender com essa situação? É a gente refletindo, aquela situação que parece negativa vai trazer um avanço para a nossa vida, em vez de trazer só uma destruição, uma coisa ruim. Então, a primeira questão para se tornar mais resiliente é desenvolver o otimismo, observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos
em relação ao que acontece na nossa vida, em relação ao que acontece na vida das pessoas ao nosso redor, e observar que tem algo de positivo. Muitas vezes a gente quer ajudar muito uma pessoa e não quer que ela passe por uma dificuldade, mas é exatamente aquela dificuldade que vai trazer a lição que ela precisa aprender. E se eu ajudo a muito a pessoa, sai do meu lugar, sem a pessoa me pedir ajuda, sai do meu lugar e vou ajudar aquela pessoa, eu estou roubando a chance dela aprender com aquela lição. E aí talvez tenha que acontecer algo mais grave, mais complicado, para que aquela pessoa possa aprender a lição dela. Então, aprender a gente permanecer no nosso lugar e entender que o que a gente vê como um sofrimento também é um aprendizado, também é uma lição. Problemas, eles podem fazer com que a gente tenha melhorias e avanços na nossa vida. Então, ter essa visão otimista do problema. Outra questão também para se tornar mais resiliente é se tornar mais tolerante ao desacordo. Sim, participar de discussões, de questões de conversas, né, sejam elas políticas, religiosas, sem se tornar excessivamente emocional. Porque quando a gente entra, né, numa discussão, a gente se torna logo emocional, explosivo. E quando, gente, o sistema emocional e o sistema racional não funcionam ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Quando você se torna emocional, você perde a razão. Você não consegue mais ser racional. Então, existe aí um limiar, e se você passasse a observar, você vai perceber do momento em que você deixa de ser racional e se torna emocional. Nesse momento, aí você já não tem mais o controle. Quem é que vai ter o controle, então, Laisla? Suas emoções que você aprendeu até os 7 anos de idade. Isso a gente vai falar bastante na segunda live, que é a live de pai e mãe até os 7 anos de idade, tá bom? Mas, basicamente, agora, para vocês entenderem sobre essa tolerância ao desacordo, é não deixar o emocional tomar conta. Porque se o emocional tomar conta, você vai reagir com raiva, com agressividade, com irritação, muitas vezes com uma resposta muito maior do que necessita mesmo no momento. E aí você não consegue ser resiliente na situação. Para se tornar resiliente, você tem que se manter centrado, tranquilo, usar as técnicas, né, de gestão emocional, que eu vou contar aqui para vocês também, mas uma delas é a respiração. No momento que você respira, quando a emoção vai tomar conta, contando ali até 10, tranquilamente, você já consegue não deixar o seu sistema límbico, o sistema emocional tomar conta. E aí você consegue manter a tolerância. E a tolerância, ela é necessária, por quê? Digamos que você tem uma questão muito importante para defender, seja sua, de alguém que você ama, ou até do coletivo. E você foi defender, mas no momento ali da discussão, você se torna logo uma pessoa emocionada. Você se emociona logo. E aí, gente, o que que acontece? Seu racional some. Todos aqueles argumentos que você pensou, o que você pensa depois. Ah, mas eu podia ter falado para fulano isso, eu podia ter falado para ciclano isso. Por quê? Porque você pensou racionalmente. Então você perde essa habilidade. Aí na hora você só grita ou fala abobrinha e não consegue trazer os argumentos com base na razão, que provavelmente é o que faria você chegar ao resultado que você realmente deseja. Então, é muito importante que a gente aprenda a desenvolver essa tolerância aos desacordos para se tornar mais resiliente. Outra questão, resistência a lidar com a injustiça, a rejeição e a crítica de uma forma razoável. Uma pessoa resiliente, aí já vou contar outro caso, né? Que eu vou contando os casos aqui, as histórias, porque quando a gente coloca no meio da história, vai ficando mais palpável para que a gente consiga entender esses termos, né? Essas questões. Eu vi um rapaz que faz um trabalho bem legal aqui, né, nessa questão de divulgação de imagem e tal, falando que foi fazer uma campanha para o Dia dos Namorados em um restaurante muito famoso aqui da cidade.
E chegou lá, ele simplesmente foi expulso do restaurante. Gente, qualquer pessoa que tivesse dominada pelo sistema emocional faria um escarcéu no restaurante, o restaurante mais chique dessa cidade. Faria um escarcéu nesse restaurante. Quando você é resiliente, você tem resistência. Resistência à vontade de fazer o barraco. E isso é muito importante para a gente lidar com a injustiça, porque esse casal mesmo, por exemplo, eles foram injustiçados. Mas ainda assim, eles tiveram resistência para não causar mais confusão, que poderia se tornar algo muito pior e que com certeza faria eles perder a razão. A grande questão de quando a gente deixa se dominar pela emoção, faz barraco, briga, enfim, é que a gente perde a razão. E aí, quando eu falo de perder a razão, não é só perder o racional, é dele perder a razão de ter algum argumento para fazer algo para buscar essa justiça. Então, se ele já tivesse feito um barraco lá no restaurante, o que que ele ia falar? As pessoas iam falar, claro que eu expulsei, olha como é barraqueiro, olha como é barraqueira. Então já tinha um álibi, mas não, ele foi super resistente para lidar com a injustiça que tinha acontecido. E aí isso deu álibi para ele provar que realmente cometeram uma injustiça com ele. Então, quando a gente se mantém na razão racional, a gente se mantém na nossa razão. Outra questão também da resiliência é desenvolver a nossa persistência. Gente, hoje em dia, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês são questões que a gente tem que trabalhar no meio de tudo isso que está acontecendo. Se você quer empreender, se você trabalha com outras pessoas como equipe, é necessário que a gente adquira essas questões, né? Essas características. Então, a persistência para encontrar um caminho através de um grande número de problemas e falhas para conseguir alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque sempre que a gente começa uma nova jornada, seja uma família, seja um relacionamento, seja um empreendimento, seja um trabalho no digital, qualquer coisa, os problemas eles vão surgir. Os desafios eles vêm. Quando a gente vai ser mãe, quem é mãe sabe. Os desafios vêm. E aí a gente tem que ter persistência. Por isso que muitos relacionamentos não vão adiante, não vão à frente. Porque no primeiro problema a pessoa desiste. Por isso que muitos empreendimentos também não vão à frente. Por quê? Porque apareceu ali três, quatro problemas, não dou conta, desisto. Então, desenvolver a persistência é fundamental para se tornar mais resiliente, para você conseguir chegar no seu objetivo final, seja ele qual for, seja um casamento, uma família, um negócio de sucesso. Essa questão de que problemas não existem é mentira, gente. Sempre são duas pessoas diferentes ou mais lidando umas com as outras. Então os problemas vão surgir. E quanto mais você tem a capacidade de lidar com os problemas, se manter centrado emocionalmente, de persistir, você vai conseguir com mais facilidade encontrar um caminho para sair desse problema e atingir o seu objetivo. Outra questão também muito importante de desenvolver é a visão, a capacidade de ver os problemas em contextos de modo que você não se preocupe muito com problemas que agora parecem grandes, mas que, se você olhar o contexto geral, não são tão grandes assim. Então, um exemplo, outra questão que me chegou aqui hoje. Ah, nossa, tomei um golpe, perdi um dinheirão aqui num golpe que me deram na internet, porque eu comprei algo e não chegou na minha casa. Tá, ok. Primeira coisa, né, da pessoa que é resiliente. O que que isso quer me ensinar? O que que isso quer me mostrar? Visão. Porque no momento que a gente recebe a notícia, a gente fica revoltada. A gente acha que acabou o mundo, a gente quer entrar nesse problema como se fosse o maior problema da nossa vida. Tá, mas e dentro do contexto? Analisando mesmo as questões.
Esse golpe que eu tomei porque não recebi um produto é tão grande assim, para eu achar que esse problema não tem solução ou vai causar uma grande questão na minha vida? Não. Ah, foi só assim, se eu cancelar, eu vou receber de volta, vai ressarcir e tal. E quando a gente traz a razão, a gente percebe que muitas vezes, por conta do emocional, a gente dá uma dimensão muito maior a problemas que muitas das vezes não são tão grandes assim, e a gente consegue resolver facilmente se a gente estiver no nosso centro de emoções equilibradas. Muitas vezes surge um problema, mas, por eu não estar no meu centro de emoções equilibradas, eu adio de resolver. Se eu adio de resolver, eu começo a ver ele como muito grande, muito grande, muito grande, como se não tivesse solução. E isso gera ansiedade. Então a gente fica ali com aquela questão da ansiedade criada por conta de um problema não resolvido, que na minha visão é muito grande, mas que se eu começar a resolver, eu vou ver que não é tão grande assim. Então, trazer sempre essa visão de que como dizem os mais velhos, né? Problema grande mesmo é só a morte, o resto a gente dá um jeito. É um ditado que tem aqui da Bahia, pessoal, pô. O mais velho fala assim. E é uma forma interessante de se ver, é uma forma resiliente de se ver a vida. Porque é isso mesmo, quanto à vida, há esperança para resolver esse problema, não é mesmo? E aí, outra questão que a gente tem que desenvolver também é a indiferença. Ou seja, seu humor e comportamento não podem ser facilmente alterados pelos outros. Isso não implica necessariamente que você seja uma pessoa fria, mas sim que você tenha gestão das suas emoções. Porque se você deixa que os problemas que acontecem com as pessoas afetem a forma que você se sente, isso é um sinal claro de que você é dependente emocional. E se você é dependente emocional, você não está no controle da sua vida. As outras pessoas estão. Então, nós não podemos nos afetar, por questões que outras pessoas estão vivendo. A gente tem que manter a nossa emoção de acordo com o que a gente deseja ser e deseja viver. Não é nem sobre o passado, não é nem muito sobre, as questões que acontecem ao nosso redor, mas sim o que que a gente visa ser. Porque é assim que a gente constrói. Então, eu viso ser uma pessoa tranquila, vivo viver em paz. Maravilha. Então, você vai manter os seus sentimentos e os seus pensamentos sempre nesse lugar, independente do que esteja acontecendo, as outras coisas. Quer dizer que eu vou ser indiferente às pessoas? Não. Vou ajudar, vou trabalhar, vou servir, mas não posso me deixar afetar por conta do que o outro está vivendo. Porque senão a minha vida que vai ficar parada, travada em questões que eu nunca poderei resolver. E um problema que eu não posso resolver, está resolvido. Não tenho o que fazer. E aí, gente, aproveitando aqui, que aí falta falar para vocês só mais duas questões, né, que a gente precisa desenvolver para se tornar resiliente, mas eu quero já aproveitar para falar para vocês que no dia 6 e no dia 13 de junho, nós vamos ter uma jornada, que é a jornada do despertar da riqueza interior, onde eu vou trabalhar com vocês, mas muito mais profundo do que eu tenho trabalhado aqui, né, de maneira gratuita. Claro que o gratuito também é muito legal, mas o trabalho que a gente faz no Zoom, fechado, é específico, é entregue para cada uma, para a gente olhar para cada questão, cada problema. Para quê, Laisla? Para a gente desenvolver essa riqueza interior, que é a resiliência, a autoestima, o autocuidado, o amor próprio, a gestão emocional, para a gente olhar para nossas questões de pai e mãe, que estão impedindo a gente de conseguir os objetivos que a gente quer realmente na vida, que fazem a gente ficar preso, né, em padrões repetitivos, ciclos repetitivos, mesmo sem entender por quê, se esforçando, querendo fazer diferente, mas não consegue, tá? Então, olha só. Essa jornada ela é assim. Quando você adquire, você já tem acesso a todo o conteúdo gravado, que é um conteúdo profundo de autoconhecimento. Lá você vai entender sobre a questão mental, emocional, o que que é sentimentos, emoções, traumas, gatilhos emocionais, feridas emocionais, apego, tipos de apego,
como que atrapalha a nossa vida. Vai entender um pouquinho sobre a constelação familiar sistêmica também, que é a principal técnica que eu trabalho, a principal prática integrativa que eu trabalho aqui, né? Tanto no presencial quanto no online. Então, já vai ter todo esse material gravado lá para você ir trabalhando o autoconhecimento e entendendo sobre esse tema. E aí também a gente vai ter 2 encontros ao vivo no Zoom, onde a gente vai constelar, fazer exercícios sistêmicos e dinâmicas de autoconhecimento para trabalhar essa riqueza interior, para a gente despertar na gente ou fortalecer essa riqueza interior. Porque uma pessoa com autoestima, com resiliência, com gestão emocional, que trabalha o autoconhecimento, gente, ela conquista o que ela quer na vida. Ela vai e ela segue e só para quando ela atinge o alvo. Então, isso te dá força, isso te dá capacidade de seguir. E aí vai ter esses 2 encontros, dia 6 e dia 13, às 8 da noite. Quanto que é, Laisla? Tudo isso. E tem um e-book também da gestão das emoções, que é maravilhoso, meu e-book, que eu disponibilizo lá para vocês, justamente para vocês estudarem também. E vocês ainda fazem parte da comunidade Jardim da Alma, que é a comunidade que eu tenho, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, de mulheres que trabalham, né, sugestão emocional e suas questões, justamente para se tornarem mulheres mais fortes e resilientes. Tudo isso, R$ 350, e ainda dá para dividir em várias vezes, 12 vezes, fica 12 vezes de um pouquinho só. Gente, muito barato, porque só uma sessão minha de constelação familiar sistêmica, eu cobro R$ 270 no online e 280 no presencial. Então, lá, por 350 você vai ter 2 sessões, mais comunidade, mais curso gravado, mais e-book. Então, é muito conhecimento. E sabe o que é o legal? A gente trabalha em grupo. E em grupo, uns representam para os outros. Então, se tem uma questão ali para ser trabalhada com o pai, com a mãe, ou com alguém que passou na sua vida que te feriu muito, vem alguém e representa essa pessoa. E aí fica muito mais palpável, dá para sentir mesmo a questão se resolvendo ali com aquela pessoa que você tinha aquela questão, aquele problema. E quando a gente se resolve, daí as coisas começam a acontecer na nossa vida. Por quê? Porque a gente não consegue se sentir bem se a gente guardar mágoa. A gente não consegue se sentir bem se a gente tiver raiva. Tudo isso vai virando doença, tristeza, tudo vai virando doença no nosso corpo, vai virando problemas nos relacionamentos, vai virando falta de dinheiro. Então, o que é que a gente precisa trabalhar internamente? Porque trabalhando internamente, a gente consegue resolver fora, tá? Então, fica meu convite para vocês. O link está disponível na bio, ou vocês podem comentar aqui, jornada, que eu mando para vocês no direct também, para que vocês possam participar comigo desse momento de cura. Vai ser muito bom, é sempre muito bom, né, gente? Participar de um momento assim, tá bom? Então tá, é isso, vamos lá. Para finalizar aqui nossa live sobre a resiliência, falar para vocês então as 2 últimas características de uma pessoa resiliente que a gente tem que desenvolver para se tornar resiliente. Se a gente já tem todas essas características que eu falei aqui na live, maravilha. A gente só precisa trabalhar um pouquinho mais para desenvolver elas. Mas se a gente não tem, então a gente precisa aprender. Aprender porque ela pode ser desenvolvida. Ela é um talento que a gente pode desenvolver. E a gente desenvolve justamente nesses momentos de crise, nesses momentos de estresse. Então, a tolerância para ambiguidades. Nós estamos muito nesse momento, né, gente? Em relação aí à questão política, a questão da divisão de povos e tudo mais. Então, a gente precisa tomar decisões e seguir em frente, mesmo com essa ambiguidade. Então, vai ser tal governo, vai ser tal governo. Quem é o prefeito que vai ganhar? Meu Deus, será que meu emprego vai se manter? Enfim, tantas questões. Bom, são incertas e continuarão sendo. O governo vai fazer pelo Rio Grande do Sul? É ambíguo, ninguém sabe. Mas o que que a gente tem que fazer? Tomar decisões assertivas e racionais, independente da questão ao nosso redor, do que está acontecendo. Então, a gente precisa estar sempre modelando nossas emoções para não entrar e achar que vai vir alguém resolver para a gente. Não, gente, infelizmente não.
E depende da gente mesmo conseguir, mesmo nesse ambiente incerto, tomar as melhores escolhas para proteger nossa vida, para proteger nosso caminho. E aí essa tolerância para essa ambiguidade é desenvolvida através da resiliência também. E outra coisa é se tornar um agente da mudança, que é justamente isso que eu estou fazendo aqui agora nessa live. Que mesmo com tantas transformações, em vez de temer e entrar na toca, eu coloco a cara a tapa, venho falar minha opinião do coração. Minha opinião não, né, gente? Isso aqui tudo é com base em estudos do coração para vocês. É um pouco misturado também, né? Com o que eu sinto, com o que eu vivi, com minha história, com a história das pessoas que estão ao meu redor. Para quê? Para que essas histórias sejam exemplos para que você possa entender que é possível fazer diferente, que é possível tomar novos caminhos, que é possível seguir, tá bom? Então, todas essas são as características que a gente precisa se desenvolver para se tornar mais resiliente, tá? E aí eu trago aqui, espero que seja de contribuição para vocês. E depois eu conto para vocês quando que serão as próximas 6 lives, tá? Mas fica o meu convite de coração para participar da jornada. Eu tenho certeza que vai ser muito positivo. É muito positivo na vida de todo mundo que participou. Eu já vi gente que fez mudança de carreira, que participou dos processos comigo. Teve gente que não podia engravidar, engravidou. Teve gente que não conseguia se manter no relacionamento, se casou. Deixa eu lembrar mais aqui. Teve pessoas que estavam ao fio da separação e não se separaram. Ah, enfim, gente, são tantos casos, tantas questões, mas assim, é sempre maravilhoso. Isso sem contar as mais pesadas, né? Como, por exemplo, de questão de pessoas que eh, se suicidaram, né? E ficaram a família aí com questões, sequelas, e aí a família vem para se tratar e consegue seguir para a vida. Mãe que perdeu o filho também que conseguiu superar o luto e ir para a vida, e outras questões mais que aí são bem mais pesadas mesmo. Mas todas elas podem ser resolvidas desde o interior. Questões de saúde, enfim, problemas financeiros, nos relacionamentos, tudo a gente resolve primeiro internamente, porque a gente herda dos nossos ancestrais, não é só a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, não. A gente herda também padrão de comportamento, crenças, forma de ser, forma de se comportar, e muitas vezes a gente está só repetindo padrões. E aí, olhar sistemicamente é como a gente consegue se libertar, tá bom? Então, por hoje é só. Gratidão a todo mundo que passou por aqui, que esteve aqui comigo durante essa live, que vai ver depois. Aguardo vocês. Qualquer dúvida, me chama no direct para a gente conversar. Se quiser marcar também só a constelação individual, eu atendo online ou presencial aqui em Vitória da Conquista, tá? E aí você vai conhecer essa técnica e vai ver como ela é realmente transformadora. Um beijão, no coração de vocês e até a próxima.